A Idade Média não é só sobre cavaleiros e castelos. Se você não sabe, a Idade Média foi o período de mais ou menos 476 a 1453. E hoje a gente vai ver alguns fatos surpreendentes desse tempo que você não sabia. O período da Idade Média não foi um tempo das trevas. Durante a Idade Média tiveram vários avanços, como o desenvolvimento de universidades, avanços na própria arquitetura, importantes contribuições científicas e tecnológicas. E aqui eu trouxe para vocês algumas das invenções que foram feitas na Idade Média. A primeira delas são os moinhos, outra o relógio mecânico, o trabuco. Eles foram depois substituídos pelos canhões. Se descobriu ali que a pólvora podia fazer algo mais destrutivo. O ribaldequim, que é basicamente uma metralhadora, deu início aí a outras tecnologias. A minha invenção favorita da Idade Média foi o Domo de Florença. Basicamente foi construída uma cúpula octagonal, que foi uma das primeiras construídas sem um apoio central. Naquela época isso era extremamente revolucionário. A influência dos monges, ela se estendeu por várias áreas, desde a preservação do conhecimento, até gestão de comunidades e até desenvolvimento cultural e científico. Esses monges, eles eram homens que se recolhiam num mosteiro para viver uma vida de santidade, abnegação e oração. Os monges, eles trabalhavam em lugares chamados scriptórios. Esses escritórios, eles eram essenciais para preservar os textos clássicos da antiguidade, como obras de Aristóteles e Platão, além, é claro, de alguns textos cristãos. Outro papel importante dos monges foram as traduções e comentários, né? Muitos textos foram traduzidos do grego e do latim para outras línguas europeias. E além disso, os próprios monges, eles escreviam comentários e análises sobre textos religiosos e filosóficos, e isso ajudou muito a desenvolver o pensamento medieval. Muitos mosteiros também tinham escolas que educavam os jovens, incluindo clérigos e leigos. Essas escolas foram precursoras das universidades medievais. Os monges, especialmente aqueles das ordens, como os beneditinos, estavam envolvidos em observações científicas, como o desenvolvimento de calendários e estudos astronômicos. Além de alguns monges também serem médicos, herbalistas, os mosteiros muitas vezes mantinham jardins de ervas medicinais e escreviam tratados sobre a própria medicina. Muitos deles tinham hospitais e albergues dentro, que serviam para ajudar os necessitados, doentes e viajantes. Agora vamos falar um pouco sobre as cidades medievais. Muitas dessas cidades eram centros vibrantes de comércio, inovação e cultura. Um dos exemplos disso é o planejamento urbano. Muitas cidades medievais foram planejadas com muito cuidado. Em cidades como Paris e Londres, existiam ruas principais, ruas secundárias, praças públicas e mercados que facilitavam a vida urbana. Os sistemas de água e esgoto existiam também naquela época. Londres começou a desenvolver esse sistema de esgoto deles no século XIII, e as fontes públicas e arquedutos eram comuns também em várias cidades naquela época. As cidades medievais eram frequentemente marcadas por edificações impressionantes, como catedrais góticas, castelos e grandíssimos mercados cobertos. A Catedral de Notre-Dame em Paris e a Catedral de Chartres são exemplos notáveis dessas catedrais e construções. Outra coisa muito interessante são as feiras medievais. Eram basicamente eventos econômicos, onde os mercadores de diversas regiões se reuniam para vender produtos que iam desde alimentos e tecidos até especiarias e joias. Cidades como Bruges e Gante, que ficam na Bélgica, eram centros comerciais significativos. E a cidade de Gante, inclusive, era uma das maiores cidades da Europa na época, maiores até que Paris e Londres. Agora vamos falar do sistema feudal. Muitos aspectos dessa organização histórica até hoje influenciam a sociedade moderna. O conceito de posse e administração de terras, que começou a ser desenvolvido durante o feudalismo, influenciou a forma como a propriedade é organizada e gerida até hoje. Muitas leis modernas sobre propriedade e herança têm origens na organização e na legislação feudal. Ele também incentivou o desenvolvimento de estradas e outras infraestruturas que facilitavam a comunicação e o transporte. Esses aspectos foram cruciais para aprimorar a infraestrutura moderna. Além, é claro, da ideia de uma estrutura social com responsabilidades e deveres mútuos, que era central no feudalismo e pode ser vista em certas práticas comunitárias e redes de apoio até hoje.
A gente também precisa falar sobre o comércio internacional. Teve um impacto profundo no desenvolvimento econômico, cultural e político da Europa e outras regiões também. Esse comércio internacional, ele não envolvia só a troca de bens, mas também o intercâmbio cultural e tecnológico entre diferentes partes do mundo. Um exemplo disso foram as especiarias, como pimenta, canela, cravo, noz moscada, eram altamente valorizadas e eram transportadas desde o Sudeste Asiático e a Índia até a Europa. Elas eram usadas tanto para temperar alimentos quanto para conservar carnes. Não tinha geladeira, então tudo que servia para conservar alimentos era extremamente importante. A seda era um dos principais produtos de luxo da Ásia e tinha grande demanda na Europa. Assim como lã e algodão também eram extremamente comercializados aí pela Europa. Indo para metais e pedras preciosas, a gente tem o ouro e prata, que eram amplamente também comercializados e as suas rotas passavam por muitas partes da Europa e da Ásia. E indo para produtos mais de consumo, o vinho e o azeite eram produzidos principalmente na região mediterrânea e eram exportados ali justamente para o resto da Europa e eram itens ali de consumo comum, muito apreciados. Qual que era a moeda? Qual que era o câmbio para isso? O comércio internacional levou ao desenvolvimento de um certo sistema monetário um pouco mais sofisticado. E esse continha moedas padronizadas, sistemas de câmbio para facilitar esse comércio entre diferentes regiões. O comércio internacional, ele não trouxe então só as mercadorias em si, mas também as ideias, a tecnologia e a cultura. As técnicas de fabricação da seda e do papel, por exemplo, foram introduzidas na Europa através do comércio com o Oriente. Então não era só sobre as mercadorias, e sim sobre as técnicas, a tecnologia e as ideias dos outros lugares. E agora a gente vai falar um pouco da Revolução Agrícola. A agricultura medieval era baseada ali principalmente em técnicas tradicionais que envolviam o cultivo em campos abertos com uma rotação ali de cultura simples. Só que o uso das ferramentas rudimentares e a dependência do método de cultivo limitavam um pouco a produtividade. Um exemplo foi o arado de ferro. Ele tinha lâminas mais eficazes e essas permitiam arar solos mais pesados e argilosos, aumentando a eficiência do cultivo. Outra coisa que foi o sistema de rotação de 3 campos, que substituiu o antigo sistema de 2 campos. O que acontecia era que a terra era dividida em 3 partes. Uma para o cultivo de cereais, a outra para leguminosas e a terceira era deixada ali em pouso, que é basicamente o descanso. E esse método melhorou a fertilidade do solo. E além disso, algumas invenções como o próprio moinho de água e moinho de vento, eles foram amplamente adotados para moer grãos e realizar outras tarefas mecânicas e aumentaram a eficiência na produção de farinha e outros produtos. A Revolução Agrícola, ela contribuiu para um crescimento populacional devido justamente ao aumento da oferta de alimentos. A produção agrícola mais eficiente sustentou uma população crescente e permitiu a expansão das cidades e vilarejos. Fora, é claro, que a Revolução Agrícola ajudou a criar as condições para a Revolução Industrial, fornecendo o excedente agrícola necessário para suportar uma população urbana crescente e a necessidade de mão de obra industrial. As primeiras universidades começaram a surgir justamente no final ali do século XII e no início do século XIII. As 3 primeiras universidades europeias foram a Universidade de Bolonha, criada ali em 1088, a Universidade de Paris em 1150 e a Universidade de Oxford, que foi criada em 1167. Elas eram formadas por grupos de estudantes e mestres que queriam mais autonomia do controle eclesiástico. Basicamente, elas recebiam cartas que garantiam certos direitos e privilégios, aos estudantes e mestres. Outra coisa interessante que acontecia dentro dessas universidades é que o método de ensino incluía debates e disputas, onde os estudantes e professores discutiam questões acadêmicas e filosóficas. E essas disputas, elas ajudavam, inclusive, a desenvolver habilidades de argumentação e pensamento crítico. Nessas universidades, os estudantes podiam obter também diplomas em diferentes áreas de estudo com graus como bacharelaus, parece muito bacharelado. Tem também o magister e o doctor. A gente vê também a origem até dos nomes do que a gente conhece hoje. E esse processo de graduação inclui até mesmo a defesa de teses e a participação em disputas acadêmicas. A
A medicina medieval incluía uma mistura de conhecimentos antigos, práticas tradicionais e inovações próprias. E uma das coisas que mais influenciou nisso foi que, na Idade Média, textos clássicos eram levados em consideração para formar ali o que se sabia sobre a medicina. Principalmente textos ali do Galeno e do Hipócrates. Muitas dessas obras, inclusive, foram preservadas e estudadas em universidades e mosteiros. E até hoje, essa visão holística do Hipócrates, por exemplo, tem paralelos com princípios da medicina integrativa e do bem-estar contemporâneos. A obra O Cânone da Medicina, de Avicena, foi particularmente influente e uma curiosidade interessante, até hoje esse livro, que foi traduzido e foi dada essa importância para ele durante a Idade Média, é estudado nas universidades como a Universidade da Califórnia, na Universidade de Yale, como parte da história da medicina. Práticas como a sangria e os enemas eram comuns para tratar doenças. Essas práticas, elas eram baseadas na teoria dos 4 humores, que afirmava que a saúde dependia do equilíbrio entre sangue, fleuma, que é basicamente o muco, a bile amarela e a bile negra. Essa prática histórica da sangria, na verdade, era prejudicial para os pacientes. As cirurgias, como a própria extração de pedras na bexiga e amputações, eram realizadas, mas não por médicos. A maioria das cirurgias eram realizadas por barbeiros cirurgiões. As técnicas cirúrgicas eram, obviamente, rudimentares, mas a prática e o conhecimento cirúrgico foram evoluindo ao longo do tempo. Doenças como, por exemplo, a varíola, leprose e sífilis eram comuns naquela época, e o tratamento era limitado e frequentemente ineficaz. E claro, eu não podia deixar de falar aqui da peste negra. Isso devastou completamente aí a Europa no século XIV, mas você sabia que quando a peste negra chegou, muitos líderes religiosos perceberam que comunidades que tinham sido afetadas pela peste negra tinham problemas em relação a pecados sexuais? Basicamente, líderes religiosos colocaram a culpa da peste ter chegado em algumas comunidades no pecado sexual. E aí eles diziam que a peste negra era basicamente um jeito de Deus ter punido, né, essas pessoas através dessa praga. O desenvolvimento de ferramentas, novos instrumentos médicos. O astrolábio, ele era como se fosse um relógio, mas ele também media a posição dos astros. Além de ele ajudar a contar horas, ele também era utilizado para navegação. E na medicina ele foi utilizado para ajudar a medir o pulso dos pacientes. O próprio astrolábio foi substituído pelo relógio mecânico para fazer medições de tempo mais precisas. O herbalismo também era uma prática interessante. A medicina medieval fazia extensivo uso de ervas e plantas medicinais. Ervas como camomila, lavanda e o próprio alecrim eram comuns em tratamentos para diversas condições. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar são os papéis dos feiticeiros e das superstições na Idade Média. Os feiticeiros e as superstições desempenhavam esse papel super importante na vida cotidiana e na cultura europeia. A crença nas magias, em forças sobrenaturais, estava profundamente enraizada nas sociedades medievais. E essas crenças influenciavam a forma como as pessoas explicavam o mundo ao seu redor e lidavam com problemas pessoais e sociais. Os feiticeiros mais populares eram indivíduos comuns que praticavam magia popular. Isso incluía feitiçaria, encantamentos, uso de amuletos. Eles e os talismãs eram usados para proteger a pessoa contra o mal e trazer sorte. Esses rituais eram frequentemente realizados em segredo e envolviam o uso de palavras mágicas, objetos encantados e cerimônias. E essas magias todas eram temas comuns em literatura, folclore e histórias populares. Os contos de fadas, lendas, histórias de bruxas, tudo isso era amplamente compartilhado e isso tudo ajudou a moldar a percepção popular sobre magia e superstição. E eu sei que vocês não estão me reconhecendo direito, que vocês estavam acostumados com os chips, mas não se preocupem, os chips estão ainda no Shorts. Se você entrar na aba Shorts aqui do canal Mega Curioso, tem vários e vários vídeos com os chips, tá bom? Muito obrigada por mais um vídeo aí, qualquer coisa podem comentar aqui embaixo, deixar seu like. E é isso, até a próxima!